Salve nação! E o Flamengo, hein? Foi eliminado pelo Bayern e teve comentário polêmico após a eliminação do Flamengo no Mundial. Então tem que ser sincero, não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma... Mas acho que o diferencial hoje foi realmente a postura que o Flamengo entrou dentro de campo. Mas assim, se matando pra fazer 2 gols. O Bayern já tinha feito 3, andando. O Flamengo foi eliminado e tá causando uma baita polêmica após comentário envolvendo a eliminação do Flamengo. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram. E o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até ser um campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes, PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense, torcer pro Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer pro Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas. Segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. Sobre a eliminação do Flamengo pro Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique. Então, jogou bola contra o gigante da Europa. E teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também. Porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula. Também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito, é simples assim. Então tem que ser sincero, não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. De fato, o Flamengo demonstrou que se pressionasse um pouco mais
ou desse um pouco mais de profundidade, como fez depois da parada técnica, o Flamengo poderia inclusive empatar o jogo, poderia fazer um jogo mais de igual para igual. Mostrou que tem time para isso, fisicamente são bons, tecnicamente são bons, mas acho que o diferencial hoje foi realmente a postura que o Flamengo entrou dentro de campo. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer, já foi. Uma coisa sim vimos no campo, eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe, que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não, são muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Felipe, boa noite. Eu vi o seguinte, o Flamengo fez 3-2, incendiou o jogo num esforço absurdo, mas assim, se matando para fazer 2 gols. O Bayern já tinha feito 3 andando. Flamengo falhava gol. Flamengo falhava gol. Flamengo falhava gol. Então, tem uma diferença do mental do jogador. Eu vou falar do alemão, tá? O físico, a força física, combinada com a intensidade do jogo deles. Então, em 11 minutos estava 2-0, gente. E eu olhei e falei assim, putz, isso aí tá me lembrando Brasil e Alemanha em 2014. Cara, o Flamengo pegava a bola, dava, o Bayern roubava e gol. Roubava e gol. E aí, nação, mano, deu pra ver claramente que a diferença entre clube brasileiro e clube europeu é tática. Porque tecnicamente os jogadores brasileiros, os jogadores do Flamengo não devem nada pros jogadores do Bayern, absolutamente nada. O problema é tático. Pode perceber, quando o Bayern apertava um pouco mais taticamente a equipe do Flamengo, era fácil. Jogava, tocava a bola tranquilo, fez os 2 gols facilmente. Aí o Bayern achou que o Flamengo era qualquer time. Achou que era o time que eles meteram 10 lá. Pô, tá de sacanagem, né? Os caras pararam de jogar. O Flamengo é uma equipe, uma das melhores sul-americanas, tanto tecnicamente quanto tática. Foi pra cima, fez o gol. E aí até deu uma pressão no Bayern. O Bayern voltou a jogar, fez o 3º gol. Deu pra ver claramente. O Brasil só não chega no alto escalão da Europa pela questão tática. A questão tática é muito mais evoluída, porque técnica, o Brasil não deve nada. Ou o Gerson não joga nesse time do Bayern aí? Facilmente. É óbvio que joga. Com certeza joga. O Bruno Henrique, quando jogava na Alemanha, no Wolfsburg, dava trabalho pros caras. Dava trabalho pro Bayern, dava trabalho pro Borussia. Então a diferença do futebol brasileiro, infelizmente, é tática e não técnica. Técnica o Flamengo bate de igual para igual. Agora, taticamente não deu. Mas, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral pra gente, nos ajude. Bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!